Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News, trazendo para vocês um vídeo com algumas informações desse pré-jogo aí do Corinthians contra a Universidade Central do Chile aí, o jogo que acontece hoje aí às 21h30. Então vem trazendo para vocês aí escalação, informações, tudo mais para esse pré-jogo. Trouxe um cortezinho do jogo aberto para vocês acompanharem junto comigo aí. Vamos acompanhar. Estreia hoje o Corinthians lá na Venezuela, diante da Universidade Central, uma equipe não tão tradicional, não tem assim aquele retrospecto, e o Timão passa por um momento muito positivo. Na minha opinião, tem tudo para avançar e bem dessa fase. Meu Deus! Do quase rebaixamento no Brasileiro, direto para a maior competição do continente. Após todo o sofrimento de 2024 e a arrancada histórica, chegou o grande dia, fiel. É hoje a estreia do Timão na Libertadores. Pela frente, a Universidade Central da Venezuela no Estádio Olímpico de Caracas, local onde o Brasil acabou de jogar no Sul-Americano Sub-20. O adversário tem 75 anos de história e vive um jejum de 67 anos sem título. É isso aí, a última conquista dos adversários do Corinthians veio em 1957. Mas é claro que ainda assim, todo cuidado é pouco, certo, Carrilho? Temos que estar defensivamente muito bem posicionados. Temos que estar defensivamente muito bem posicionados. Ofensivamente, vamos criar o máximo de chances. Não podemos sofrer gols aqui. Os gols contam muito. Sabemos que somos favoritos. Temos que mostrar em campo desde o começo. Que nós somos favoritos, temos que fazer sentir isso ao rival no campo. O técnico Ramon Dias, campeão da Liberta em 96 com o River Plate, sabe os caminhos da glória eterna e deixou um alerta para os atletas. Temos experiência porque he ganado a Libertadores, he ganado a Sul-Americana. Temos a experiência porque ganhamos a Libertadores e ganhamos a Sul-Americana. Realmente sabemos o que temos que fazer. O clima é completamente distinto. Não podemos cometer erros. Temos que estar concentrados. Temos que ser intensos. Sim, hay que ser intenso. A espera é grande por mais uma taça como essa aqui. 13 anos e contando. Depois do título em 2012, o Timão chegou no máximo às quartas de final em 2022. Ano passado, não disputou e agora retorna à Libertadores após 600 dias, com uma estrela bastante empolgada para participar pela primeira vez. Very excited, of course. Muito animado, claro. Na última temporada, nós nos classificamos. Agora, nós estamos de olho no desafio. Eu ouvi grandes histórias sobre a Libertadores. Estamos aqui na Venezuela nos preparando para ela. Getting ready for it. A Universidade Central estreia em competições internacionais e tem um elenco que vale apenas 35 milhões de reais, mesmo se somarmos todos os jogadores. Já o Corinthians vai para a 18ª participação na Liberta e vale quase 20 vezes mais que o clube da Venezuela, 673 milhões de reais. Falando em venezuelano, o volante José Martínez também vai jogar sua primeira partida de Libertadores, coincidentemente, em casa. Disputei uma Sul-Americana em 2019, aí fui aos Estados Unidos. Depois de 4 anos, voltei ao futebol sul-americano e poder estrear em uma Libertadores no meu país. Para mim, é muito importante jogar a Libertadores e estrear no meu país. A diferença é gigante e para esse compromisso, força máxima, é claro, com mais 2 reforços. O volante Breno Bidon e o goleiro Felipe Longo, que foram campeões do Sul-Americano Sub-20 com a seleção e já estão integrados ao elenco. Um provável timão tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Choca e Hugo, Raniele Martínez, Carrilho e Garro, Memphis e Yuri Alberto. Ano passado, o campeão da Liberta veio das fases preliminares. No título em 2012, o Timão iniciou a campanha justo na Venezuela, empatando com o Deportivo Táchira. Portanto, os mais supersticiosos já começam a esfregar as mãos em busca do bicampeonato. Por que não sonhar? Opa. O Corinthians tem hoje um time que é muito competitivo. Sim. Nós estamos aqui fazendo um retrospecto rápido na temporada, com exceção do clássico contra o São Paulo.
E esse jogo contra o Palmeiras também, Sofreu não é? bastante, Sofreu, mas não perdeu, enfim. Agora, o Corinthians está preparado e, na minha opinião, é muito superior ao adversário. E pelo que vem jogando, não apenas pensando em Libertadores, tem tudo para voltar com uma vitória e uma vitória confortável. É cedo para dizer, porque o Corinthians precisa passar por essas duas fases eliminatórias, né? Essa e depois um equatoriano na sequência, para depois chegar na fase de grupos. Mas, conseguindo esse feito, a gente vai ter provavelmente confrontos entre brasileiros ali na frente, em que as coisas se equilibram, e é uma competição muito longa, mas eu acho que o Corinthians vem forte para disputar o torneio, né? Para avançar, eu tenho pelo menos essa perspectiva pelo que o time vem jogando. E hoje, né, Renata? Hoje dá para conseguir até uma vitória para depois decidir em casa de uma forma tranquila semana que vem. E até equilibrar com o Campeonato Paulista, tudo organizado, sem nenhum susto. Tranquilo. Corinthians estreia hoje na Libertadores 2025, jogo na Venezuela contra a Universidade Central, força máxima, tudo organizado. Capelanes, aquele adversário que a gente sabe que não é tradicional, não é conhecido, mas tem um componente nervosismo, mas eu imagino o Corinthians muito bem, tanto no jogo fora quanto dentro de casa, para esse começo de conversa na Libertadores. Existem dois aspectos nesse jogo aí. O primeiro, técnico, o Corinthians avançar de fase. Isso aí ninguém discute e o Corinthians para mim é favorito, tá? É difícil você se apegar em algum argumento para falar que o Corinthians não vai passar de fase. Ponto. Segunda coisa, hoje os caras têm a grande possibilidade de desatolar essa vaca. Porque atolou a vaquinha do Corinthians, né? Para pagamento do estádio do Corintiano, da Neoquímica Arena. Porque o patrocinador do clube, a cada gol marcado, 300. Vai depositar um cascaio. 300 mil. 300. Cada gol que o Corinthians marcar... Na Libertadores. Nesse jogo da Libertadores especificamente. Cada gol que o Corinthians marcar, eles vão desembolsar um cascaio. 300 então mil. É grande, 300 mil. 300 mil então é a reais. chance, irmão, de tentar, sabe, tirar essa vaca. Yuri, é hoje. 10-0, 10-0. Chegou a 37 milhões de reais. 37 milhões de reais. Então hoje é o respaldo e a resposta que o elenco tem que dar no fechamento do pagamento do estádio. Tem que jogar sério como se fosse o jogo da vida para marcar gol e tentar desatolar essa vaca aí. Mas para chegar em 700 milhões vai ter que fazer Não, pelo menos sair da casa dos 30, né? Chega no 30, pelo menos. Né? Não dá, chega no 40. Mas já é muita grana, mas pro que precisa ainda é pouco. Mas é muito dinheiro. Se você pensar a mobilização de torcida e tudo mais, é uma superação. Agora, Ulisses, hoje não dá pra imaginar o Corinthians tendo dificuldades. Lá pela ponta direita? Não, pela ponta direita. Qual que você prefere? A direita ou a esquerda? As duas. Pela ponta direita, inverte a jogada pela ponta esquerda. Mas assim, Renata Fã, minha querida amiga Renata Fã, Corinthians goleia hoje. Óbvio, goleia. Diferença, óbvio. Pra mim é óbvio. Por quê? Pra você não? Paga o salário. Aí é o seguinte, dá uma segurada que você falou. E as bandeiras? Quem é que não pagou o salário? O São Paulo. Aí é o seguinte, o que está acontecendo, na realidade, é um Corinthians diferente, é um Corinthians de um time que você entende, é um Corinthians que vem com uma sequência desde o ano passado muito boa, tomou uma sapatada do São Paulo e acordou para a vida, né? Mesmo aquele 3-1. Mas assim, mas não se deixou abalar. Não se deixou. Essa é a parte boa. Deu sequência, continuou vencendo, com o time B, com o time C, Cara, isso é importante, com o time D. Imagina o Corinthians preocupado com essa reta final de Paulista, por exemplo, como São Paulo e Palmeiras. Não, como ano passado, Chico. Seria uma coisa muito louca dizer que hoje, dependendo do resultado, na próxima partida você pode colocar um time misto reserva. Claro. Dependendo do que você faça hoje, você já define e aí sim pensa apenas no Campeonato Paulista. O público não tá, e vocês, amiguinhos, não estão se atentando a uma coisa. Qual? Fala, amiguinho. Tem um cidadão voltando aí que é um pé frio, que eu vou falar pra vocês, um tal de Beluga, Ronaldo Giovanelli. Por isso que eu tava nessa situação de Não, mas nessa não é possível. O pé frio dele tem limite também. Eu vou te falar, o Ronaldo você sabe o que voltando aconteceu com hoje... ele? Sabe o que aconteceu com ele? Não queriam deixar ele sair do parque. Ficou preso. A informação de primeira. No SeaWorld? E aí? Não, pensaram que era a atração que estava querendo ir embora. Amanhã ele vai devolver. Mas é a mesma coisa Você quer criar mentira. Isso é mentira. Não é mentira. Falar que o Ronaldo Os jogadores do Corinthians para essa estreia na Libertadores. Tive a felicidade de poder já participar de grandes campeonatos, né, de grandes competições, mas a Libertadores ainda não, então agora a expectativa é grande, obviamente, de saber, de sentir como é que é jogar, né, um campeonato tão importante, né, para os clubes, né, e principalmente aqui para o Corinthians, e poder jogar esse campeonato, essa competição com a camisa do Corinthians é algo ainda mais especial, então é algo que eu tenho
esperando, aguardando aí desde que a gente conseguiu, né, ano passado essa classificação, então vejo com muita animação aí essa competição. I'm looking forward to it. Very excited, of course. Last season we qualified for this, so now we're looking forward for the challenge. You know, I heard a lot of big stories about it, so yeah, we are here in Venezuela. Getting ready for it. Tuve una Suramericana en el 2019 que participé, después ahí me fui a Estados Unidos después de 4 años, volver al fútbol suramericano y poder debutar en la Libertadores y con un debut en mi país. Para mí es muy importante jugar la Libertadores y que de esta manera debutar en mi país. Muy contento, estoy muy feliz de participar de la Copa Libertadores. Es mi primera claramente y nada, darlo todo, a tratar de pasar en principio esta fase para después poder competir y llegar lo más lejos posible y si Dios quisiera salir campeones. Aí, otimismo e também bastante pé no chão, todo mundo, claro, a estreia na Libertadores, mas o Corinthians tem consciência que é muito superior ao adversário e vai provavelmente conseguir confirmar, Ulisses, isso em campo. Irá confirmar com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou estar transmitindo o jogo na Rádio Bandeirantes, com Quesadinha e tal, com Pretzel. E vou dizer pra você, a expectativa é de goleada mesmo, Renata. Em R$300 mil por gol marcado na Libertadores pro Corinthians. Gente, mas que super incentivo. Isso aí é bom, hein? Mas seria melhor se fosse pro jogador, né? O jogador pensando na ótica dele. Ninguém ia passar a bola, né? Aí ninguém... Ixi, Ia ser interessante, hein? O Depay e o Yuri iam brigar até o final do jogo. Mas presentinha pro Depay não muda nada nem pro Yuri. Mas o Corinthians é um time que historicamente enfrenta dificuldade na Libertadores, né? A gente tem que citar isso. Olha o Sgarbi veio do nada. Não, mas eu tô falando fácil. É isso que você tá falando? Não, você que falou de tradição. Não, tô te perguntando. Eu vou falar do Ronaldo amanhã. Eu acho que vai secar até o minuto 22. Minuto 22, ele vai desistir de secar. Pode ser, eu vou secar, não vou negar aqui. 3-0. Gente, você corintiano que tá assistindo, não fica bravo comigo. Amanhã volta a beluga aqui, cara. Imagina essa beluga enchendo meu saco na volta dele. Não dá. Eu vou secar e vou secar até o último segundo. Tava tudo muito tranquilo por aqui. Vou secar. Aliás, tava tão tranquilo que chegou a hora dos palpites. Universidade Central da Venezuela contra Corinthians. Vai, Ulisses. 4-1 pro Corinthians. Uau, 4-1, hein? Sem economia. E pra vocês, Garbi? O Corinthians vai passar, mas perde o primeiro jogo por 1-0. Ele não tem nem vergonha, velho. Francisco Garcia, seu momento. O jogo não vai ser tão fácil quanto o placar sugere, mas o final vai ser 5-0 para o Corinthians. Isso, o jogo não vai ser fácil. 5-0. É igual o Vasco que demorou pra fazer os 3. 5-0 o jogo é difícil. O final ali vai mais uns 3 nos últimos 10 minutos, 5-0. João Paulo, qual é o seu palpite? Placar tradicional. Corinthians 3. Nem lembro o nome do time dos caras. Universidade Central. Central. 3-0. Cola a linguinha no céu da bola. Bom, meu palpite hoje, até por ser uma estreia, viagem longa, jogadores têm aí alguns compromissos na sequência. Tá morrendo, hein, fia? Eu vou de... Falar pra você. Ainda as férias, resquício. Mas eu vou de 2-0 para o Corinthians. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians que enfrenta o Central da Venezuela. Tá aí. Vessa, é por aí? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Choca e Hugo. Ranieri, Carrilho e... Não consigo ler daqui. Garro, Martínez, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Time titularíssimo do Corinthians, é isso, Vessa? É isso. O Corinthians descansou esses 11 jogadores contra a Lusa. Nenhum deles nem foi relacionado. Então a gente está apostando, claro, se você descansou os 11, nós estamos apostando que comece esses 11 hoje à noite. Tem aquela situação do Breno Bidon, que ele é titular, ele termina o ano titular. O Ranieri e o Martínez vão degladiando ali no final da reta final do ano passado. Às vezes jogava o Ranieri, às vezes jogava o Martínez. Por que a gente não colocou o Bidon aí? Porque o Bidon está um mês sem conviver com ninguém do elenco do Corinthians. Ele estava um mês com a gloriosa seleção sub-20, que foi disputar o Sul-Americano na Venezuela. E por coincidência, o último jogo não era só na Venezuela, como era em Caracas. O que aconteceu? A seleção veio embora. O Bidon e o goleiro Felipe Longo, que também é o terceiro goleiro do Corinthians,
permaneceram em Caracas, no hotel, e esperaram a delegação chegar. Dentro daquela hierarquia, daquele convívio, ambiente de CT, como esses caras estão fora há um mês, com a experiência que o Ramon Dias tem, eu imagino que ele não vai colocar o Bidon de titular hoje, um cara que não conviveu nos últimos 9 jogos, 10 jogos de Campeonato Paulista, que não jogou nenhum jogo, que nem treinou no CT. A hora que se representou numa segunda, na terça ele já foi embora para a seleção e foi lá ficar esse tempo todo com a seleção. Eu acho que ele vai fazer do Bidon reserva hoje. No domingo, deve jogar o time reserva. Aí você põe o Bidon de novo. E aí, quarta-feira, precisando propor o jogo dentro de casa contra os venezuelanos, você volta com o Bidon e vem numa situação normal de Bidon titular para a sequência. Mas hoje eu não acredito que ele vai atropelar todo mundo que estava lá, que conviveu, até porque tem mais um agravante, né? Vamos dizer que ele tire o Ranieri para jogar o Bidon. Aí o Ranieri vira para o Ramon e diz: ô Ramon, só uma coisa, você me tirou da Lusa, me tirou da Venezuela, não, mas tá chegando. Os 2 jogos, para quê? Então não faz nem muito sentido, né? Você tirar. Se você fosse optar pelo Bidon, se você achasse que o Bidon teria que jogar, você jogaria com o Ranieri ou com o Martínez, com a Portuguesa, porque aí você claramente deixaria uma vaga para o Bidon jogar. Então não vai fazer sentido ou o Ranieri ou o Martínez ficarem fora dos 2 jogos. Mas é o que tem de melhor. O Corinthians, com a volta do Garro, claro, ainda precisando melhorar a parte física. O Memphis também segue ali dentro da sua melhora física. Já o time tem uma curiosidade, o time da Venezuela, que eu fico me perguntando como seria essa relação no Brasil. O camisa 47, ele é um reserva. Eu não sei se eu já falei aqui, contei a curiosidade. Ele tem 16 anos. Ele é um adolescente, praticamente. Ele estreou com 16 anos e 2 dias. Assim que o regulamento permite, no mínimo 16 anos. Passou 2 dias, ele estreou no final do ano passado. Ele está hoje com 16 anos, 4 meses e 24 dias. Isso já é o inusitado, ele vai estar no banco hoje. Já seria inusitado. Só que detalhe, ele é filho do dono do time. Vocês imaginaram o filho do Casares ultrapassando o Sub-17, o Sub-17, o Sub-20, ultrapassando para jogar no profissional, o filho da Leila, o filho do Augusto Melo. Cara, é muito inusitado, eu não sabia disso, foi um venezuelano, repórter que me mandou, ele é filho do dono do time e tá no banco. Então, se é o número 47, Alexander Grock, entrar hoje, vocês vão ver que o homem é filho do dono e tem 16 anos apenas. Fica a curiosidade sobre isso. Pois é engraçado, né? Para você ver como é que estamos falando de universos muito diferentes, né? O Massini, o Corinthians e o time da Venezuela. Só uma coisa na escalação ainda, queria só uma outra questão com você. Choca, ele virou titular do time? Como é que tá isso? Quando você escutar um treinador falando o campo fala, esse é o maior exemplo de campo fala. Ele vai para o Ceará, é emprestado, faz uma boa Série B, ajuda o Ceará a subir. O Ceará queria ficar com ele, o Corinthians falou: não, estou liberando o Caetano aqui, não vou renovar, você vai ser o nosso 5º zagueiro. Só que o Gustavo Henrique ainda está voltando, tem alguma chance de jogar no final de semana. E não jogou ainda no ano. Então, os outros 4 começaram o revezamento. André Ramalho e Kaká titular, tanto que no Morumbi jogaram assim. E aí João Pedro e Félix jogando a outra duplinha. E começou o revezamento. E aí o Félix e o Choca, muito bem, baliza 0 e não tomava gol. Aí vinha o André e o Kaká tomando gol, falhando, e blá, 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 blá. Chegou uma hora que não deu mais, a torcida começou um movimento, a comissão técnica enxergando o que estava acontecendo, e aí o Kaká perdeu a posição, tanto que contra a Lusa joga Félix Torres e Kaká, e eu falei aqui no programa, né? É uma zaga de nada mais, nada menos do que 11 milhões de dólares, 4 pelo Kaká e 7 pelo Félix Torres. O Corinthians tem uma zaga reserva de 11 milhões de dólares, é um tanto quanto surreal. E o João Pedro Choca, campeão da Copinha do ano passado, e o André Ramalho, que
estava livre no mercado depois de sair do PSV. Esses dois hoje, então, são titulares e o campo falou. E o garoto, 19 para 20 anos, muito bem fisicamente. Cara, isso é um negócio, é um papo para entender depois, assim. É um tanto quanto surreal o que o Corinthians revela de defensores, cara. Me chama muito a atenção mesmo. É muito zagueiro bom que o Corinthians revela. É muito... O clube, não sei, cara, são essas coisas que não tem muita explicação, mas o clube tem muito mais facilidade de revelar zagueiros. O Santos é aqueles pontinhas rápidos, os velozes, os caras técnicos. E o Corinthians é uma zagueirada, tem o Marquinhos, enfim, hoje PSG, seleção, Antônio Carlos recentemente, o Murilo agora deitando e rolando na Premier League, tem agora também o João Pedro, tem o João Vitor, que foi para o Benfica, está no Vasco. Cara, é muito zagueiro que o Corinthians revela nos últimos tempos, e agora o João Pedro Choque é mais um aí, e está muito bem, rápido, forte, alto, tem velocidade, enfim, a tendência é dar bom, mas claro, inexperiente, vai cometer um erro ou outro, e o torcedor tem que ter paciência, mas é a típico caso de o campo fala, viu, Tiras? Fala, fiel, esse é o videozinho que eu trouxe para vocês hoje, com todas as informações, notícias aí, e escalação aí do Corinthians para esse jogo de hoje, na estreia da Libertadores aí, né, contra o Universitário Central da Venezuela. Como podemos ver aí, a diferença de nível dos times aí é muito grande. O Corinthians é muito superior para esse jogo de hoje, uma vez que o time completo aí da Universidade Central aí custa em torno de 35 milhões, enquanto o time do Timão aí custa em torno de 635 milhões, né? Então uma diferença muito grande de elenco, com grande favoritismo para o Corinthians hoje nesse jogo. Não é à toa que, como podemos ver, toda a mídia aí está cotando aí Timão ganhando de 2-0, 3-0, 4, até 5-0 foi dito hoje aí, como podemos acompanhar. Então, Timão vem com um grande favoritismo, uma vez que vem fazendo uma bela campanha nessa temporada 2025. E hoje é um jogo de estreia desse campeonato da Copa Libertadores. Timão vai entrar com o pé direito aí. Meu palpite para esse jogo aí, 3-0 para o Corinthians. Corinthians que, se fizer bastante gols nesse jogo aí, vai ser de extrema importância também, porque a patrocinadora Master prometeu aí 300 mil reais por gol feito na Libertadores. Então, se o Timão fizer aí, né, de acordo com o meu palpite 3-0 aí, são 900 mil reais para o Timão aí, para poder ajudar a quitar a dívida com a Neoquímica, né? Então, vai ser muito importante o Timão ganhar de goleada aí nesse jogo de hoje. Fazer bastante gols aí vai ser muito importante para o Timão ganhar essa graninha a mais da sua patrocinadora Master, né? Não sei se vai ser só para esse jogo ou se os próximos jogos da Libertadores também. Creio que para os próximos jogos também, se for, vai ser excelentíssimo, né? Uma campanha que com essa patrocinadora Master fazendo essa campanha aí vai ajudar bastante também no ânimo dos jogadores. Os jogadores vão dar um gás a mais ali, a poder estar trazendo esse benefício a mais para o time. Então, com isso, o Timão vai fazer uma boa campanha ainda mais com esse incentivo aí, né? Timão que veio hoje aí, né, com o Hugo Souza, né? Veio com força máxima aí com seu time titular aí, né? Hugo Souza ali, né? O Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro, Choca que tá jogando muito ali na zaga, né? Hugo, Raniel, Zé Martins e Carrilho. E na frente lá, o nosso triângulo ali, que é impecável, né? Pode-se dizer que é impecável ele jogando os três ali na frente ali, né? Que é o Garro, o Roberto e o Memphis Depay. Então o Timão vem totalmente completo para esse jogo de hoje, né? E se daí você já pode deixar nos comentários o palpite de vocês aí. Meu palpite é 3-0, como eu já falei para vocês. Então deixe nos comentários aí o palpite de vocês também. E se der, deixa o like no vídeo. Se gostarem, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, ative a notificação. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!